Shalom, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Falamos aqui de Lajinha, Minas Gerais, o nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, nosso seminário de aulas de curso básico de teologia. Estamos ministrando o 5º livro, matéria chamada Etiologia Bíblica 1, ou chamada Cultura Hebraica, se o curso for de Etiologia Bíblica. Professor Ilmar, professor aqui do Colégio de Lajinha, estadual, Sociologia, História, Geografia, Ensino Religioso, e Sociologia, Filosofia. Estamos aí quase 30 anos estudando a Palavra de Deus. E aqui, no Centro de Cultura Bereshit, nós já estamos desde 92, já formamos mais de 700 obreiros na região inteira e no Brasil. Temos seminários instalados no modelo ensino à distância em várias localidades do Brasil. E estamos aqui aprendendo todo dia, né? Escrevendo, estudando, para poder ministrar as aulas, estudando como se fosse a primeira vez que estivesse estudando a Bíblia, né? Na aula passada nós falamos então da primeira parte dos alimentos e refeições. Falamos dos vegetais, de outro tipo de pão, de bolo, de cereais, né? Endos, centeio, cominho, cevada, favas, lentilhas, os instrumentos usados, que era frigideira, caldeirão, panela, por aí vai. A aula de hoje começaremos falando sobre leite e seus derivados, e depois também por que é chamada terra que manda leite e mel, né? Então, começando pelo leite, o leite é citado na Bíblia aí bastante vezes, e os derivados do leite também, né? A gente encontra várias citações de manteiga, que é batido, a nata, né? Você vai ter a manteiga, queijo. Algumas versões aparecem até a palavra coalhada, mas a palavra coalhada vem ser a mesma da palavra hebraica para manteiga. Então, a gente prefere manter isso aí, manteiga, né? Remer, que é a palavra é de Maria Linda, não está enxergando muito bem, não. Mas leite é a palavra hebraica halav, no grego galás, né? É por isso que tem o galáctico, referente a leite. Então você tem leite de camelos, né? Tem leite das camelas, que Jacó está regressando de Padan Aram depois de 20 anos lá. Leite de vaca, também veio com ele. Leite de cabras aparece em várias citações, em Êxodo, Deuteronômio, várias vezes. E o leite também de amamentar, que amamentava a criancinha, né? O ioneque, que é a criancinha, até desmamar, ela chama ioneque. Depois vai mudando de nome, cada fase tem um nome no hebraico. Então você encontra citações, por exemplo, em Cantares, de mel com leite, vinho com leite, as coisas, a gente não está acostumada, né? O leite, você põe o mel no leite, tem que ter muita lógica. Agora, no vinho, Cantares 5, diz que vinho mais leite. E também Cantares 5:12, lavados, seus olhos são lavados em leite, mais brancos do que o leite, Lamentações 4:7. Então, nós temos a citação do odre de leite, quando aquele camarada estava fugindo, Císara, né? Fugindo, Jael recebeu na casa dele, tempo de Baraque, de Débora, e ela deu um odre de leite, ele bebeu, depois ela foi lá e matou. Juízes 4 e depois 5. Fala menos Jó também cita baldes de leite. A palavra leite no hebraico, que é halav, aparece 44 vezes no Velho Testamento. Quem apacenta o gado come ou bebe do leite. 1 Coríntios 9:7. No Novo Testamento também tem algumas referências. E Paulo também fala sobre Coríntios, diz que foi criado com leite. 1 Pedro 2:2, meninos recém-nascidos querem leite, não é isso? Tem que ser um leite racional. E Hebreus faz uma referência à fase de crescimento espiritual, que parecia que já tinham crescido, mas ainda não precisando de leite, coisa básica, né? Leite é considerado um elemento, um ingrediente básico para a criança. E também Joel 3:11, o leite dos outeiros. Então a gente encontra essas citações aí na Bíblia Sagrada, falando do leite, e era bastante usado, porque logo em Gênesis você acha, né, as primeiras citações de leite. Mudando agora, por que eu falei a Canaã, né, a terra dos Jebuseu, Eveu, Girgaceu, Amorreu, Eteu, é chamado de terra que manda leite e mel, né? Uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vezes na Bíblia Sagrada é chamada terra que manda leite e mel. E a gente só encontra um lugar, que é naquele episódio da guerra do Davi, de Saul e Jonatas, quando Saul faz aquele voto precipitado para ninguém se alimentar, e Saul vai lá com seu escudeiro, mata um bocado de gente lá na guarnição dos filisteus, e volta e acha uma planície cheinha de mel, assim, a flor da terra ali.
ele passa a mão naquilo e põe, come e quebra o voto, né? É a única vez que você encontra para poder dizer que era uma terra que manava mel. Mel estava até no chão, né? Mas, então mel é a palavra hebraica devash. Devash é o mel. Aí você tem botija de mel, em 1 Reis 4:3, né? A mulher de Jeroboão levou a botija de mel para encontrar o profeta Aías. E o primeiro, um dos presentes mandado por José para o Egito, por Jacó para José no Egito, foi isso, foi mandado mel, baus para o canto e mandou para ele aquele presente quando os meninos voltaram na segunda vez, os filhos dele. O maná tinha sabor de bolas de mel, a oferta de manjares não podia ter mel, de jeito nenhum, nem fermento nem mel. Se ela tinha que ter sal, mas ela não podia ter nem mel, nada de doce nela, né? E é muito citado, Deuteronômio diz que vai chupar o mel da rocha. Sansão, né, que era um nazireu, se contaminou quando achou mel na carcaça do leão, né? Samuel fala desse caso que eu citei do bosque de mel. E mel para Davi, na Absalão, quando Davi fugia de Absalão, fugindo porque Absalão quis tomar o reino à força, ele e os seus companheiros. Então acontece que quem atendeu Davi do lado de lá da Jordânia trouxe para ele também muitas coisas além de mel. E as primícias do mel, em 2 Crônicas, e são os mandamentos, os preceitos são mais doces do que o mel. Salmos fala isso 2 vezes, 139 e 119. Provérbio diz que os lábios da prostituta destilam mel para atrair o meliante, né? Favos de mel são palavras suaves. Tem muito mel em provérbio. Mel é bom, né? Favo de mel é doce. Cantares também tem 2 citações, que são os favos de mel dos lábios da esposa, e o jardim da amada é como se fosse mel, né? Manteiga e mel comerá, Isaías fala sobre isso, a criança que nasceria. Jeremias, Ezequiel fala sobre isso também, sobre nutrição com mel, em Ezequiel 16. E no Novo Testamento a gente encontra em Mateus, que João Batista, aquele nosso primo de João, primo de Jesus, né? Filho de Zacarias, de Isabel, ele alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Mel feito lá mesmo pelas abelhas no campo, né? Não é mel de colmeia. Jesus, após a ressurreição, esteve no Mar da Galileia, depois de aparecer 2 vezes cá no cenáculo, apareceu uma vez no Mar da Galileia, e quando os discípulos chegaram, tinha pão assado e mel. Então, o mel era um dos alimentos muito usados, porque não havia açúcar naquele tempo, né? Não havia açúcar, coisa recente, é feita hoje em dia de cana, né? Chamada cana de açúcar. Mas também se faz de beterraba. Mas naquele tempo não havia isso. Então, o que usava era o mel. E são 2 ingredientes básicos da culinária, né? Da gastronomia judaica. O mel, como alimento super nutritivo, e o leite também, que é muito super nutritivo, né? E Apocalipse também fala isso, sobre comer o livrinho, né? Tanto Ezequiel comeu o livrinho e parecia doce na boca, mas depois era amargo. A palavra grega para mel é a mesma palavra usada nós aqui, meli, só tiramos o i, né? Manteve a mesma palavra. Então, a nossa segunda aula, nós estamos tratando disso, falando sobre leite, derivados dele, e mel, e vamos ficando por aqui com essa segunda aula nossa, dentro desse item alimentos e refeições. Fica na paz, tchau, tchau.